Não há dúvidas que um dos filmes mais esperados de 2025 era Superman. E por quê? Porque fazem 12 anos desde o último filme de Superman e porque, dessa vez, James Gunn veio com grandes esperanças de uma mudança muito grande no universo DC. E aí, será que isso aconteceu? Será que valeu a pena a espera de 12 anos de Superman? E aí, vamos comentar aqui? Vamos conversar? Vamos dialogar, eu e vocês, sobre Superman, o filme? Mas antes, não se esqueça, dê o seu like, compartilha, se inscreva e ativa o sininho para a gente continuar tendo esse bate-papo aqui sobre filmes e séries. E espero que você esteja gostando. Então vamos lá, para o alto e avante! Eu confesso para vocês que eu não estava com tanta esperança assim de assistir Superman. Nem é meu herói favorito de todos, entre todos os heróis que existem em qualquer universo. Mas estamos falando do universo DC e realmente o Superman nunca foi para mim um grande herói. Já assisti muitos filmes dele e achei que não precisava assistir mais um, pelo menos não mais um no cinema. Porém, dessa vez veio o Sr. James Gunn como diretor e CEO do universo DC, falando o que ia fazer e acontecer. Ele escrevendo o roteiro, ele dirigindo. E a gente viu o que ele fez com Guardiões Galáxia e olha só o que ele fez também com o Esquadrão Suicida. O segundo Esquadrão Suicida, que ninguém gosta nem de falar que é o segundo Esquadrão Suicida. Nós tratamos ele já como o primeiro Esquadrão Suicida. Por quê? Porque o primeiro mesmo, todo mundo quer esquecer. Bom, ele lançou um trailer. E esse trailer, eu falei, nossa, preciso assistir esse filme. E fui assistir Superman junto com a minha família. E olha, é um filme que eu fiquei realmente bem encantado. É um filme colorido, é um filme divertido, é um filme que agrada a família, agrada a fã. James Gunn realmente sabe fazer isso. Ele abraça a galhofa que tem dentro das histórias em quadrinhos e leva ela para o cinema, e isso não é estranho, muito pelo contrário. Afinal, a gente está falando de um ser que voa de capa e cueca por cima da roupa. Então, tudo isso tem que ser levado para a sua descrença. E a sua suspensão de descrença tem que estar bem alta, porque você está assistindo um filme de uma coisa totalmente fantasiosa. É uma fantasia. Ele traz elementos dentro do filme que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais, na nossa terra. E isso é bom. Porém, temos que levar em conta que isso é uma história em quadrinhos, sendo animada. Porém, tem uma coisa que eu preciso falar. O que eu não gostaria de ver novamente no cinema era outra vez aquela nave caindo na Terra, era outra vez os Kents indo lá pegar aquele bebê, era outra vez a gente vendo uma história de origem de Superman. E o que o James Gunn fez? Ele não fez uma origem de Superman. Muito pelo contrário, ele já começa o filme não somente não iniciando uma nova origem de Superman, como também condensando totalmente todo o universo da DC em poucas frases no começo do filme. Eu achei isso fantástico. Isso foi uma obra genial. Foi um golpe de mestre. James Gunn não precisa resetar o universo. Ele está pegando e falando para vocês, tudo isso já existe. Eu não vou começar do zero. Então estou te entregando agora um filme já dentro daquele universo que você conhece, que eu conheço, que todo mundo conhece. Então eu não preciso começar do zero. E é isso que ele faz. Ele te entrega uma história já no meio, que você já sabe quem é o Superman, que você já sabe quem é a Lois Lane, que você já sabe quem é Lex Luthor. Então ele não precisa te explicar. Ele só precisa te contar uma história, dentre muitas histórias. E isso foi muito bom. Ele fez isso de uma maneira fantástica. Você entra no filme, você já sabe aquilo, você já conhece a história e a história já começa na porrada. Isso é muito bom. Isso é James Gunn. Bom, tecnicamente, para mim, o filme tá excelente. Excelente dentro desse universo de super-heróis que tá saturado. Então, ele te entrega uma história, para mim, muito diferente do que a gente tem visto desses últimos anos, principalmente falando de Marvel. Não vou nem falar muito da DC, porque a DC faz assim nos seus altos e baixos. A gente pode levar em consideração o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, grandes obras que a DC fez. Então, só isso já era um grande desafio. Enfrentar
o que a DC vem se arrastando ao longo desse tempo, sempre em filmes isolados, prometendo agora fazer um universo contínuo, amarrando um filme a outro. Nem sei se isso vai acontecer, porque não é o caso desse filme. Esse filme, a gente continua entendendo ele como um filme isolado, com alguns componentes dentro dele e podendo trazer algumas outras histórias. Como assim? Vamos falar da Gangue da Justiça lá dentro do filme? Tá, dentro do filme a gente tem a Gangue da Justiça, com Mr. Terrific, com o Lanterna Verde sendo Guy Gardner e com a Mulher Gavião. Bom, eles são elementos que estão ali como um princípio ou como uma segunda linha da Liga da Justiça. Até o Palácio da Justiça aparece. Mas não significa que isso pode acontecer. Provavelmente ele vai acontecer. O James Gunn já até anunciou algumas séries derivadas de Superman e provavelmente a Gangue da Justiça vai aparecer nesse meio tempo. Assim também como a série dos Lanternas Verdes. Provavelmente Guy Gardner também vai aparecer. E eu espero que apareça. Embora, para mim, o Guy Gardner não foi tão assim escroto como ele é nos quadrinhos, que eu gostaria que tivesse um pouco mais disso, que ele fosse um pouco mais babaca, assim, mais forçado, que seria uma característica que o próprio Gunn gosta de colocar. Mas ele tá lá. Tá? Dentro dos limites, mas ele tá lá, né? O James Gunn sabe conduzir isso, sabe fazer isso muito bem. Também gostei do Mr. Terrific, eu não conhecia, achei ele muito bacana, achei ele muito bom, quero saber mais sobre ele, né? A Mulher Gavião, mais ou menos, não foi tanto assim. Porém, né, não podemos esquecer também do núcleo principal, né? O David Cornwest, né, eu acho que é assim que se fala, que interpreta o Superman, faz um bom Superman. Tá? Ele chega a lembrar um pouco o Christopher Reeve, o primeiro Superman, lá de 1978. Tá? Ele traz aquele ar de inocência, principalmente porque é um Superman muito novo. Embora eu falei que o James Gunn condensou toda essa história e já te entregou falando, olha, isso já existe, mas ele já deixa claro que existe faz pouco tempo. O Superman está 3 anos na Terra, assim, que ele apareceu para todo mundo como Superman. Então é um Superman muito novo. Então ele tem até atitudes e feições de cara muito infantil, tipo assim, olha o que eu fiz, olha que legal, olha, eu consegui ajudar aquele pessoal, né? Então ele tá querendo aí naquela aceitação como uma criança e ele fez isso muito bem. Tá? A Raquel Brosnahan, que interpreta a Lois Lane, também tá muito boa, ela é enérgica, ela pega pesado com o Superman às vezes, o que faz ele ter até um pouquinho de crise de identidade, uma coisa que realmente ele tem que começar a pensar para agir, chamando a atenção dele para esse lado, tá? E o Lex Luthor, interpretado pelo Nicholas Hoult, é fantástico. Ali, no Lex Luthor, eu acho que ali o James Gunn realmente quis soltar a mão ali. Nem foi no Superman, foi no Lex Luthor. E é um Lex Luthor excelente. Nicholas entrega um Lex Luthor que eu achei muito bom. Diferente dos outros Lex Luthor, que ele era ruim, mas ele sempre foi meio que falastrão. Eu não vou nem falar daquele Batman vs Superman, que ali pra mim é horrível, aquele Lex Luthor. Mas o do Holt é a maldade praticamente em pessoa, a gente pode dizer. Ele traz vários conceitos que estão em voga agora, nos dias de hoje, atualmente, que está sendo falado em mídia e tudo. Então ele incorpora tudo isso, né, sendo aquele empresário megalomaníaco, egocêntrico, e ainda outras características humanas, como a xenofobia, como um misantropo, né, como um egoísta, puramente egoísta. Ele quer o poder acima de tudo e de todos, mesmo ele sendo praticamente uma pessoa isolada, solitária. O filme traz muito coisas boas em relação ao Lex Luthor. Também tem em relação ao Superman, afinal é um filme do Superman, onde ele traz toda aquela esperança, a bondade do Superman, ele querendo ajudar todo mundo, e isso funcionou muito bem. O bem e o mal estão muito bem divididos dentro do filme de Superman, sendo Superman e Lex Luthor. E isso está bem dosado. Os outros componentes, todo o resto do elenco, trabalha muito bem, inclusive Krypto. Krypto, que eu achei que ia ser bem absurdo, mas se tratando de James Gunn a gente pode esperar qualquer coisa, funciona
muito, muito bem, encaixa dentro do filme e é uma surpresa bem agradável. A gente pensa que vai ser uma coisa e o James Gunn te entrega o quê? Um cachorro. Um excelente cachorro. Se tratando de um filme de universo de heróis, a iluminação está excelente, os efeitos estão muito bons, Krypto está excelente, que é um cachorro 100% digital e ele está muito, muito bem feito. Fortaleza da Solidão está bacana. Tudo dentro do filme, dentro dessa parte de efeitos, eu achei muito boa. Uma ou outra vez a gente pega alguma coisa assim, meio que falha. O roteiro do filme traz uma coisa que a gente sempre ficou incomodado em outros filmes, seja de qualquer filme de herói, que as coisas estão acontecendo e cadê aqueles outros heróis? Nesse aqui não. Nesse aqui tem um momento, uma cena específica que o Superman está com a Lois e está tendo um problema do lado de fora e a Lois questiona, falando, você não tinha que estar lá? E o Superman só responde, falou, não, esse é só um probleminha assim e eles podem se virar, a própria gangue da justiça pode se virar sozinha, eles dão conta disso. E eu achei isso muito legal. Tem outros heróis, mesmo dentro de Metrópolis, porque parece que todo mundo fica lá dentro, como Nova York. Lembrando que a DC nunca leva os nomes reais, né, das cidades, eles criam nomes fantasiosos, Metrópolis, Smallville, todos esses nomes curiosos que eles criam. E tem essa cena lá. Então, sim, os efeitos são bons. Algumas coisas não me agradaram, tá? Tipo o Kaiju que tem lá no filme, que é uma distração criada para o Superman, para o Lex Luthor fazer uma outra coisa. Bom, eu vou falar algumas coisas que eu não gostei a partir de agora. Então, a partir de agora, lembre-se, podemos ter spoiler, porque eu vou falar de algumas coisas bem específicas que eu não gostei, né, do filme. Lembrando que eu falei até agora de coisas que eu adorei no filme, tá? Gostei muito do filme, de lutas, das cenas, do colorido, da luz, do roteiro, mas tem algumas coisas que eu não gostei, incluindo algumas coisinhas de roteiro. Então, ó, spoiler. Bom, então vamos lá. Eu adoro James Gunn, mas tem algumas coisas que realmente eu não gostei. O QG não. O universo compacto criado pelo Lex Luthor, eu achei essa ideia fantástica, formidável. É tipo, ele tem um lugar que ele pode varrer a sujeira para debaixo do tapete que ninguém vai enxergar, ninguém vai ver o que ele está fazendo. Mas algumas coisas lá dentro desse universo eu não gostei, mas uma me incomodou muito. A campanha que ele faz contra o Superman, criada dentro de um monte de fake news nas redes sociais, né? Te lembra alguma coisa, né? Bom, isso lá ele faz com aqueles macaquinhos digitando no computador. E eu fiquei pensando, mas para que esses macacos, né? Qual que é o sentido disso? Se ele pode colocar vários boots lá fazendo isso e só se o boot não funcionaria ali dentro, então não tem uma explicação clara para aquilo. Eu já vi algumas outras pessoas comentando que talvez isso seja um gatilho ali para o macaco Grodd, se eu não me recordo o nome dele agora com toda certeza, que é o macaco inteligente lá da DC, um dos grandes vilões da DC. Pode ser que seja, eu não sei, mas realmente aquilo me deixou um pouco incomodado. Outra coisa, eu adorei o Mr. Terrific, eu achei um personagem bem assim enigmático, assim, eu achei bem interessante. Porém, ele parece ser a pessoa mais inteligente do mundo. Meu filho, se eu não me engano, me falou que ele seria a terceira pessoa mais inteligente do universo DC. Eu não sei nem quem que são as outras duas. Provavelmente o Batman tá ali naquele meio. Acho que o Batman é o mais inteligente de todo mundo. Não tem como não ser mais inteligente. Alguém mais inteligente que o Batman, né? Pelo menos eu não consigo enxergar dentro do universo DC. Mas o fato de ele ter conseguido colocar rastreadores no sangue do Superman é totalmente enigmático. Como que ele conseguiu fazer isso, entende? E uma outra coisa que me incomodou é quando ele fala pra Lois pegar a nave dele e levar o Superman pra longe dali. E que ela pode dirigir, que é totalmente intuitivo. Não é um celular, gente. É uma nave totalmente esquisita. E ela pega e sai pilotando daquilo. Por maior suspensão da descrença que você tenha. Ele poderia ter falado, já tem lá um piloto automático para um lugar que você pode levar o Superman em segurança. Ok, isso eu compraria. Agora, a Lois Lane pegar e sair dirigindo aquela nave com o cachorro ainda no colo dela, ali foi meio forçado. Uma outra coisa que me incomodou muito é a tranquilidade que o povo de Metrópolis tem com
tudo que está acontecendo à sua volta. Metrópolis está acabando. Tem um bicho gigante lá detonando tudo. E as pessoas estão caminhando, ouvindo ali sua música de fones de ouvido. A cidade está sendo rasgada no meio. Gente, parece aqueles filmes de Tóquio sempre sendo atacada. Então, essas coisinhas me incomodaram. Vocês podem ver que nem são tantas coisas assim, sabe? Pequenas coisinhas que acabam incomodando a gente assim, mas nada que desabone o filme. E aí, concluindo. Superman é um excelente filme. Não é épico, é uma aventura isolada até o momento, da qual eu saí muito satisfeito dentro do cinema. Muito obrigado, James Gunn, por ter entregado um filme para mim muito bom. Eu gostei muito. E a gente aqui do Tela 360 chegou no quarto quadrante e 270 graus ali para esse filme. Gente, eu não vou trazer as notas do IMDb e do Rotten Tomatoes, porque eu não sei se vocês estão gostando, se faz sentido ou não para vocês. Mas a nota do Tela 360 ainda estou mantendo 270 graus. Eu acho que tá bom para Superman, vocês também não acham? E aí, comenta aqui, vamos conversar, vamos ter esse diálogo aqui? Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam ou não. E se vocês não fizeram lá no começo, ainda tem chance, tá? É só dar um joinha aqui, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque, de verdade, eu tô gostando de fazer isso aqui. E até mais.